Muito bem, voltamos com o terceiro bloco do programa de hoje, né? Quinta-feira. E a gente falava sobre o americano, né? E o Fernando dava aí a opinião dele e eu incluí, inclusive, uma pergunta no que ele falou sobre o trabalho do Gilberto Melo, que teve um trabalho já anterior no América, mas que não chegou nem quase a decolar, não foi? Não decolou. Não decolou. Tem aquela coisa, a gente está no centro conversando, batendo papo com torcedores, com ex-jogadores, a gente conversa nesse meio. Aí fala, mas o goleiro do americano é fraco. Isso ouve-se muito aí. Aí eu falo assim, deve ser jogador de Gilberto, não sei o que, fulano de tal, é jogador de Gilberto, tem que botar para jogar. Mas aquela história que você não pode, eu não estou aqui afirmando nada, pelo contrário, eu acho que o trabalho do americano, um trabalho espetacular, com o Luciano Viana, revolucionou o americano. O americano foi que nem a Fênix, ressurgiu das cinzas, que o americano não tinha. Os torcedores diziam na rua, meu time infelizmente já era, diziam isso, segue o Rio Branco lá, Guarulhos, acabou o americano. Nós mostramos numa matéria, tem a reportagem gravada, está ali em DVD, inclusive, que vou presentear o Gilberto, entendeu? E posso exibir para os sócios e tudo mais a matéria que foi feita e mostrando tudo que está sendo feito lá. E, Fernando, na sua opinião, o trabalho do João Carlos Ângelo, você acha que o americano deveria chamá-lo para uma conversa? Como é que você vê? Eu entendo que sim, porque demonstrou ser sério, trabalhador e competente. Ele reúne todos os dados que é necessário para você tê-lo como referencial para este novo trabalho. Mas o americano vai se esbarrar na questão dos custos, porque é um profissional rodado, um profissional com muita experiência, e ele não é barato. Pode até não ser tão caro como muitos imaginam, mas você vai renovar o contrato dele agora para disputar o quê? A Copa Rio? A Copa Rio eu não acredito mais que haja tempo, porque o prazo praticamente já foi fechado. Mas um profissional que me agradou muito. Desses últimos profissionais que estiveram em Campos, foi o que teve o perfil que mais me agradou. E eu gostaria, se o americano pudesse, de tê-lo como referência para a formação do grupo que vai disputar a Série B de 2016. Quanto ao Gilberto Melo, ele trouxe muita visibilidade para o americano. Ele até chegou a ganhar muita notoriedade por tudo que ele conseguiu ao longo de sua carreira como atleta. Mas faltou um pouquinho mais de sensibilidade do Gilberto no trato com os seus pares de diretoria. E o retorno que o americano imaginaria que fosse o retorno financeiro, até para atrair grandes empresas, não veio dentro daquilo que foi, na verdade, cobiçado. Mas um cara que precisa ser mais humilde, ser mais sensível aos problemas que um clube do interior enfrenta para poder fazer um trabalho com mais utilidade. Essa é a minha opinião. Bom, inclusive, você falando de Gilberto Melo, mas você no transcorrer aí do que você disse, não sei se você conversou ou não com o nosso Luciano Viana, qual a expectativa ou não, porque a federação divulgou uma tabela da Copa Rio, inclusive dizendo que dependia da confirmação também do americano. O Goitacá não vai disputar, nem com nenhum. O americano vai disputar, se começou com o Gilberto, alguma coisa, não? O Luciano vai fazer uma reunião para decidir. Existem duas situações. A importância da Copa Rio é de você ter uma base, uma espinha dorsal montada já para o próximo ano de 2016. Isso. O que traz prejuízo é uma competição que não agrega, que não cria expectativa de público, e você, ao disputar, pode ficar sem capital, sem recursos para aplicar no próximo ano. E a maior meta do americano, na minha maneira de analisar, é visar o estadual da Série B do Rio de Janeiro em 2016. É como aquele dirigente, né, conhecido nosso aí, que ele falava que é uma faca de dois legumes, né?
Porque, porque realmente, né? Aquela história, né? Que falava um bando de bobagem. Tem aquele ditado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, você tem que se atracar com o bicho. Exatamente. Para ver qual o resultado que vai dar. Exatamente. Agora, eu acho, na minha concepção, que poderia, sim, para ganhar experiência e tal, para treinar um time com vistas ao próximo ano já com alguns jogadores, eu acho que essa seria a principal vantagem. Até mais do que negócio de disputar brasileiro da Série D. Eu me lembro que em 2009 para 2010, quando o americano disputou a Copa Rio e foi vice-campeão, perdeu para o Nova Iguaçu e ganhou depois o direito de disputar a Copa do Brasil, inclusive chegando às semifinais. Naquela ocasião, a competição ela trouxe um resultado fabuloso para o americano. Não foi o vice-campeonato em si. O resultado que eu digo foi que naquela época revelou-se a dupla de zaga, Nirley, que hoje está no sul do país, sim, depois de uma passagem pelo Criciúma, pelo Joinville, continua lá naquela região, se não me engano está no Avaí. O Gil, que chegou à seleção brasileira, que é zagueiro hoje do Corinthians. A dupla de zaga era Nirley e o Gil, naquela ocasião. Tivemos também... Esse Gil que está no Corinthians. Exatamente. Quando o americano foi vice-campeão da Copa Rio, a dupla de zaga era ele e o Nirley. Perfeito. Nós tivemos o Ederson, que ganhou aí uma oportunidade... Joga na Turquia. Exatamente. E que também foi revelado. Esse é o saldo positivo, de você, de uma competição como essa, com menos responsabilidade, lançar garotos... É isso que eu estou dizendo. E aproveitá-los numa competição futura. Vamos torcer. Mas a questão financeira... pesa. Ela pesa, porque a tabela de gastos é a mesma de você disputar um campeonato estadual da Série B. Só que no estadual da Série B você ainda tem renda. O americano teve vários jogos em campos em que ele conseguiu recursos para pagar o quadro móvel, para pagar o borderô em função da boa presença de público. Na Copa Rio, será que o americano terá essa oportunidade? E uma outra coisa, não jogará no Ari de Oliveira e Souza. O americano joga pela última vez agora, no domingo. Até acho que o estádio do Goitacás vai ser fechado e reaberto em dezembro. Você jogando em Cardoso Moreira, você vai ter mais gastos. Exatamente. Bom, para a gente encerrar, eu quero apenas dar aqui o resultado que mandaram das competições realizadas lá no ginásio do IFE, no último final de semana, lotou o ginásio. Lutas, né? No feminino, luta casada. Em primeiro ficou Carla Paz, do De La Riva de Campos. Patrícia Amaral ficou em segundo, da NU. Amadora até 66 quilos. Em primeiro, Maicon Ferreira, do De La Riva de Porciúncula. Hugo Gangão, do De La Riva de Campos. E o Wesley Nunes, do GFT, em terceiro. Até 77 quilos. Fernando Filho, do De La Riva de Porciúncula. Júnior Máquina, do De La Riva Campos, e Vinícius Coutinho, do De La Riva de Porciúncula. Até 88 quilos, em primeiro, Gabriel Barcelos, do GFT. O Gabriel Barcelos é meu sobrinho. Sobrinho seu? Filho da minha irmã, Maria Jocília Petrúcio Corrêa Barcelos, do meu amigo Ronaldo Barcelos. Gabriel teve um índice de aproveitamento excepcional. Né? E olha que ele não está podendo treinar com afinco, porque está na etapa do último ano da Faculdade de Medicina. Muito bem. Estudando no Rio de Janeiro. Parabéns, Gabriel. E ele fez 2 lutas excepcionais e desde o ano passado que vem tendo um índice de aproveitamento na categoria enorme. Já mudou de faixa. Categoria 88 quilos. Já mudou de faixa. Vai subindo gradativamente em função do seu esforço e da sua competência. E eu quero, numa breve oportunidade, trazê-lo. Com certeza, vai ser um prazer. Ele participar da nossa programação. Ele que, inclusive, quando subiu ao pódio, fez questão de vestir a camisa do Americano Futebol Clube. Uma iniciativa isolada dele, não foi a pedido de ninguém. Sim. Foi um desejo dele de vestir a camisa do Americano Futebol Clube quando foi receber o prêmio. Muito bem. Em segundo ficou Charles Leite, do Rodrigo Batata. O Japa ficou em terceiro, também do De La Riva Campos. E até 105 quilos, finalmente, Augusto Mizuno em primeiro, Davi Alves em segundo e Lauro Peter em terceiro. Nós vamos encerrando aqui o seu boletim do esporte de hoje. Eu só queria
deixar o convite a Fernando para, se possível, na segunda-feira ele está aqui com a gente, porque é uma pergunta que eu faço que eu acho que eu não tenho visto, há muito tempo eu não vejo nos Jogos do Americano, pode ser que eu não tenha visto, alguém tenha visto. E nas solenidades, o Kiko Rocha? Kiko Rocha. Não, o Kiko se despediu, ele teve um problema de ordem pessoal. Ah, bom, no interior de São Paulo. Ah, sim, eu realmente já está afastado de nossa cidade há mais de 20 dias. Perfeito. Bom, encerramos então o seu boletim do esporte de hoje e voltaremos amanhã, se Deus quiser, quando teremos aqui confirmado o Rafael Soriano com o jogador do Campos, com o atacante do Campos e também apalavrado já o homem que está à frente lá do Goitacazes Futebol Clube, que é o Sérgio Armando Júnior. Ele vai conversar com a gente, falar sobre a realidade do clube, sobre fechamento temporário, quer dizer, até o final do ano. Daqui a pouco vou fazer um contato com ele, confirmando, mas está confirmado já a presença dele. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho e até amanhã.